reunindo milhões de pessoas via satélite em mais de 20 países, bem-vindos ao programa Missão Mundo com Billy Graham em Buenos Aires. Existe uma mensagem que tem trazido esperança a homens e mulheres em todo o mundo. Nesta noite, essa mensagem poderá trazer paz e alegria para você. Para o programa de hoje, o Dr. Billy Graham convidou algumas pessoas. Last night was the service that went out across Latin America. E ontem, na dedicação do culto da cruzada, foi transmitido para toda a América Latina. People in attendance. E tivemos milhões de assistentes. In city after city, the reports are that the attendance last night was the largest ever for any event, including football. E o relatório diz que a assistência que tivemos ontem foi a maior que já teve em qualquer tempo, mesmo dia de jogo de futebol. We didn't think we could even get into Mexico. Eu pensei que nós nem íamos entrar no México. But last night, 165,000 people came. Mas ontem 165 mil pessoas vieram no México. Didn't even advertise it. E nem fizeram propaganda. In Ecuador, Em Equador, 60 Quechua Indians traveled 10 hours by foot to attend and returned home last night after the meeting. 64 índios quechua, eles andaram 10 horas a pé para vir à cruzada e voltaram para 20 casa. hours of walking. Isto é, 20 horas andando para vir à In cruzada. Costa Rica, church leaders say that nothing like this has ever happened in the history of their country. Em Costa Rica, a relatório é que nunca aconteceu algo tão precioso como aconteceu ontem da cruzada. Listen to this. Escute isso. In one Mexican city, Numa cidade mexicana, they were testing their equipment. estavam testando o equipamento They ran a sermon, e eles passaram o sermão and a journalist was passing by. e um jornalista estava passando por ali. And he watched the sermon. E ele assistiu o sermão He watched them test the equipment. e estava assistindo testar o equipamento. He accepted Christ. E ele aceitou Cristo. And then he purchased ads in the local papers to invite others to tonight's meeting. E então o que ele fez? Colocou vários anúncios nos jornais pagos por ele mesmo para virem hoje à noite If assistir a that cruzada. journalist is listening tonight, I want to thank you in the name of Christ. E se esse jornalista está assistindo hoje à noite, eu quero agradecer-lhe em nome de Cristo. Now tonight I want you to turn with me to the 15th chapter of the Gospel according to Luke. Então hoje à noite eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas capítulo 15. I hope you'll bring your Bible, Eu espero que você tenha trazido sua Bíblia. because we're here to see what the Bible has to say about your situation, your eternity, and your sins. Que nós estamos aqui para examinar sobre a sua situação aqui no tempo, na eternidade. Now Jesus is preaching, Jesus estava pregando and a lot of church leaders are listening to e it, uma porção de líderes religiosos estavam ouvindo. and many of them don't like it. E muitos não gostavam dele. So he tells 3 little stories. Então ele contou 3 histórias pequenas. He always told stories to illustrate moral and spiritual truth. Jesus contava uma história para ilustrar verdades espirituais e morais. And these Pharisees, these religious leaders said, look at him, he's fellowshipping with sinners. E então os fariseus olhavam para ele e diziam, olha, veja só, ele está tendo comunhão com pecadores. He even eats with them. E até come com os pecadores. And then he told them a story. Então ele contou a história. He first told them about a man that had 100 sheep, Primeiro ele contou a respeito de um homem que tinha 100 ovelhas. and one sheep wandered away. E uma ovelha se perdeu. And so he searched everywhere for that one lost sheep. Ele começou a procurar por todos os lugares aquela ovelha perdida. And he's telling us through that story how much God loves you. E ele conta através dessa história quanto Deus ama você. This man went everywhere searching for that one sheep E esse pastor foi por todos os lugares procurando aquela ovelha perdida. until he found it. E finalmente ele a achou. He put it across his shoulders and brought it back. E colocou nos seus ombros e a trouxe de volta. Then he called his neighbors and friends together. E ele chamou seus vizinhos e amigos juntos.
And they rejoiced with him and celebrated with him that he had found the one lost sheep. E eles alegraram e se regozijaram com ele porque ele achou a ovelha perdida. Jesus said, when one person repents of their sin, E Jesus disse que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, the angels in heaven rejoice. os anjos nos céus se alegram. Tonight, when you receive Christ into your heart, E hoje à noite, quando você receber Jesus no seu coração, there's rejoicing in heaven. haverá alegria nos céus. And then the second story he told. E a segunda história que ele contou, There was a woman that had 10 pieces of silver. era uma mulher que tinha 10 dracmas de prata. Her headdress that she saved from her dowry to give when she got married. Isso era, a mulher costumava colecionar as 10 dracmas e colocava como na cabeça Never to lose one of those para coins. dizer que quando casava. Era importante que não perdesse nenhuma dracma. But she lost one. Mas ela perdeu uma. And she looked everywhere. E ela procurou por toda parte. She lighted a lamp E ela acendeu uma lâmpada to the bed. e procurou debaixo da cama. She swept the house clean. Ela varreu toda a casa. Finally, she found it. Finalmente ela achou. And she invited all of her friends in. E ela convidou todos os seus amigos para entrar em casa dela. She said, this piece of silver that I've lost, I found. E vejam só essa dracma de prata que eu perdi, eu a achei. Rejoice with me. Alegrem-se comigo. And Jesus said, likewise I say unto you, Aí Jesus, da mesma maneira, digo para vocês, there's joy in the presence of the angels of God when one sinner repents. a alegria na presença dos anjos quando um pecador se arrepende. The night that I heard the gospel Na noite que eu ouvi o Evangelho, and I received Christ into my heart, e eu recebi Jesus no meu coração, I did not know that it would set off rejoicing in heaven, e eu não sabia que estava havendo uma festa nos céus, but it did. mas houve. And I hope that God recorded that. E eu espero que Deus tenha gravado aquela Because festa, when I get to heaven, I want to hear it. porque quando eu chegar no céu, eu quero ouvi-la. The night that I came to know Christ as my Lord and my Savior, Na noite que eu vim a Jesus e aceitei como meu Senhor e Salvador, I was a member of the church. eu era membro da igreja, I'd been baptized. eu tinha sido batizado, I'd been confirmed. eu tinha sido I'd confirmado, done everything I knew to do. e eu fiz tudo que tinha que se fazer na igreja. But deep inside, I knew that I was empty. I was searching for something. Mas dentro, lá no fundo do meu coração, eu sentia um vazio, alguma coisa me pedia I mais. was a young person of 17 years E of eu age. era um jovem de 17 anos de idade. And I came forward. E eu fui para a frente aceitando. I didn't have any emotion. E eu não tive nenhuma emoção. I saw a lady next to me crying, and I thought to myself, I ought to be shedding tears. Eu vi uma senhora do meu lado chorando, digo, puxa, mas eu devia estar chorando também. But very quietly and very simply, Jesus came into my heart. Mas muito silenciosamente e simplesmente Jesus entrou no meu And my coração. life was changed from that moment on. E a minha vida mudou daquele momento em diante. I changed directions. E eu mudei as minhas direções. The Bible teaches, Jesus teaches, that there are two roads in life. Jesus ensinou que há dois caminhos One na is a vida. broad road, Um caminho largo. filled with all kinds of the things of the world. Esse caminho está cheio com todas as coisas que o mundo All oferece. the sex and the lust and the drunkenness, everything is on that road. Todo sexo, cobiça e bebida, tudo está nesse All caminho. the bright lights are there. Todas as luzes, todas brilhando. But it leads to destruction and hell. Mas sabe que isso conduz você à destruição e ao The other inferno. road is a narrow road. E a outro caminho é um caminho estreito. And Jesus said there are only a few on that narrow road. E Jesus disse que são poucos que caminham por ele. But the end of that road is eternal life. Mas o fim desse caminho é a vida eterna. And that narrow road, you have to come by the way of the cross. E nesse caminho estreito você tem que vir através da cruz. And you must make that commitment. You have to make a choice between those two roads. E você hoje tem que fazer uma escolha entre esses dois caminhos. Have you ever been lost? Você já foi perdido, mas já perdeu uma vez? Have you ever been into a big city and you could not find your way? Você já chegou numa grande cidade e não encontrou uma saída? I've been to many of the big cities of the world and have gotten lost. E eu já estive em muitas cidades grandes do mundo e me If perdi. I had to find my way around Buenos Aires, I would be lost unless somebody was with me that knew the way. E sabe que se eu estiver aqui em Buenos Aires, se não tivesse alguém para me guiar, eu me perderia nessa cidade.
Now, there are many people here tonight that are spiritually lost. Aqui então tem muitas pessoas já à noite aqui que estão espiritualmente perdidas. You're away from God, Você está longe de Deus. and you'd like to find your way back to God. E você quer achar o caminho para voltar para Deus. You'd like the peace and the joy that you know that God can bring. Você quer aquela paz, aquela alegria que só Deus pode dá-la. You'd like to know that if you died, you're going to heaven. Você quer saber que se você morrer hoje, você vai para o You céu. think you're going to heaven, but you're not sure of it. Você pensa que você vai para o céu, mas talvez você não está seguro disso. And you'd like to make sure tonight. E você deve ter essa certeza hoje à noite. Adam was the first man, Adão foi o primeiro homem and he ran away from God. e ele fugiu de Deus. He hid himself behind fig leaves, trying to hide from God when God was searching for him. E ele se escondeu atrás de folhas de figueira quando Deus estava God procurando said, por ele. Adam, where are you? E Deus perguntou, Adão, onde estás? God knew where he was physically, Deus sabia onde é que Adão estava fisicamente, but he wanted Adam to know that he had become separated from God's fellowship mas ele queria que Adão soubesse que ele estava separado da comunhão de Deus, because Adam and Eve had sinned. porque Adão e Eva pecaram. They had broken their fellowship with God. E eles quebraram a comunhão com Deus. And many of you are that way. Muitos de vocês são assim. And you don't have that peace that you'd like to have. Você não tem aquela paz que você gostaria de You don't tê-la. have that power that the Holy Spirit can give you. Você não tem aquele poder que o Espírito Santo pode lhe dar. There was a great man in Russia that read this passage of Scripture. Houve um grande homem na Rússia que leu esta passagem da Bíblia. His name was Dostoevsky. O seu nome era Dostoevsky. And he had been put in prison by the Tsar E ele foi colocado na prisão pelo czar 100 years ago. 100 anos atrás. And when he went into the prison, E quando ele foi para a prisão, some Christian women gave him a New Testament of the Bible. uma mulher crente deu-lhe um Novo Testamento da Bíblia. He had nothing else to read in the prison. E ele não tinha nada o que ler na prisão. So he read it over and over and over. Então ele leu. He memorized parts of it. Ele decorou passagens da And this Bíblia. 15th chapter of Luke, E esse he capítulo 15 de memorized. Lucas, ele decorou. And the story of this boy that I'm going to tell you about is the story that runs through all of his writings. E sabe que esta história desse filho que saiu de casa, você encontra em todos os seus escritos de He Dostoiévski. couldn't get away from it. Ele não pôde fugir desta passagem bíblica. Jesus tells a third story. Jesus contou uma terceira história. It's about a father É a respeito de um that pai has two sons, que tinha dois filhos, an older son, um filho mais a velho younger e son. um filho mais novo. The younger son was very restless. E o filho mais novo estava He insatisfeito. couldn't find happiness and peace. Ele não podia encontrar paz e He alegria. didn't like the restraint of his father. Ele não gostava das restrições de seu pai. That his father went to church or went to serve God. Ele não gostava que seu pai ia à igreja servir a Deus. He wanted to leave home. Ele quis deixar a casa. He wanted to come to Buenos Aires Ele queria vir para Buenos Aires, or some other great city. ou outra grande cidade. He wanted a place where there were bright lights and theaters and cinemas. E ele queria um lugar onde tivesse muita luz, cinemas e teatros. He wanted to go to a city where there were beautiful girls. Ele queria uma cidade onde tinha mulheres bonitas. So he went to his father Então ele foi para o seu pai. and he said, Father, Ele disse, pai, I know that when you die, you're going to leave my brother and me your estate. eu sei que quando o senhor morrer, o senhor vai deixar herança para mim e para o meu irmão. By Jewish law, 1/3 will belong to me. Então, pela lei judaica, 1/3 pertence para mim. I want mine now. Eu quero a minha parte agora. The father tried to reason with him. E o pai tentou argumentar com ele. E falou com ele. But the young fella had his mind set on going to the big city. Mas o filho estava determinado a ir embora para uma grande cidade. But many young people today say, I want it now. E muitos jovens hoje também dizem, eu quero agora. I want happiness and peace now. Eu quero felicidade e paz agora. I want the world now. Eu quero o mundo agora. And I think it's found in watching the films. E eu acho que isso é baseado em ver filmes. I think it's found in sports. E também no esporte. I think it's found in sex. E também isso procura no I sexo. think it's found in making money. E talvez em fazer muito dinheiro. I think it's found in being a powerful person. E pensando em ser uma pessoa muito poderosa.
And so many of us have neglected God and neglected Christ. E muitos de nós temos negligenciado a Deus e negligenciado a Cristo. We want instant solutions to our problems. Nós queremos soluções rápidas para os nossos problemas. You watch a television program. Você veja um programa de televisão. You watch a motion picture. Você veja um filme. They get into all kinds of problems and difficulties. Eles entram em tudo quanto é problemas e dificuldades. And in a very short time, you find the answer to their problem on the screen. Em questão de segundos, eles já encontram uma solução na tela. And we have the idea that life is like that. E nós então chegamos à conclusão que a vida é assim. You can have an instant solution to your problem. Você pode ter soluções rápidas para problemas complicados. Mas na vida não é assim. You must come to Christ. Você precisa vir a Cristo. Let him come into your heart. Então deixe Jesus entrar no seu coração. Father gave him the money. Então finalmente o pai lhe deu o Gave him dinheiro. a third of his estate. Deu um terço da sua herança. And the purpose was to please himself. E o propósito era para contentar a si mesmo. Now down deep in his heart, he already had some serious questions. Mas sabe que lá no fundo do coração ele já tinha perguntas muito sérias. Like you have. Como você tem. Where did I come from? De onde que eu vim? Who am I? Quem sou eu? What's the purpose of my existence? Qual é o propósito da minha existência nesse But he mundo? buried those deep in his mind. Mas ele tinha aquilo enterrado na sua mente. He wanted fun and pleasure now. Ele queria lazer, prazer, mas agora. He wanted excitement that he saw on the television. Ele queria então aquelas alegrias, emoções que ele tinha visto na He wanted to televisão. go and try some drugs. Ele queria então sair e experimentar He drogas. got involved in violence. Ele se meteu em violência. So this son headed for the big city. Então esse filho pegou e foi embora para uma grande cidade. When he got to the city, he had lots of money. E quando ele chegou na cidade, ele estava com muito And he dinheiro. quickly made a lot of friends with his E money. logo aquele dinheiro ele fez muitos amigos. And he was having a good time. E estava tendo uma boa The vida. Bible says there's pleasure in sin for a season. A Bíblia diz que há prazer no pecado por um pouco de tempo. You can go get drunk Você pode se embebedar and have pleasure for a short time. e ter um prazer por um pouco de tempo. You can have sex and have pleasure for a short time. Você pode ter sexo e ter prazer por um pouco de tempo. Now, there's nothing wrong with sex. Não está nada errado com sexo. If it were not for sex, none of us would be here. Se não fosse sexo, nenhum de nós estávamos aqui. God gave it as a gift, Deus deu como um dom. but God put some rules around it. Mas Deus colocou algumas leis em volta do sexo. He said it's for the creation of humanity, Isso é para a criação da humanidade. and it's for enjoyment within marriage. E é para a alegria e prazer daquele que é casado. But we have taken a great gift of God and destroyed it. Mas nós pegamos esse grande dom de Deus e destruímos. And there are many young women and young men here tonight E há muitos jovens e muitas moças aqui hoje à noite that need Christ in your heart. que precisam de Cristo no seu coração. I do not believe in this present generation that a young man can live a clean life. Eu creio que nessa nossa geração, um jovem tem que viver uma vida The limpa. temptations are too great, As tentações muito grandes para o jovem, except in Christ. exceto em Jesus Cristo. Jesus Christ can give you the power. Jesus pode dar para você o poder. He can give you the power to live a clean life before God. Jesus pode dar para você, jovem, poder para viver uma vida limpa diante de Deus. Pleasure for a short time, Então você pode gozar o prazer um pouco de tempo, but a day of reckoning always comes. mas o dia do juízo logo vem em cima. The Bible says, "Be sure your sin will find you out." A Bíblia diz, cuidado que o vosso pecado vos há de achar. The Bible says, "Sin, when it is finished, bringeth forth death." A Bíblia também diz, pecado quando consumado gera morte. There was a film that came out a year or two ago Houve um filme que saiu há 2 anos atrás. entitled Unsatisfied. O título do filme era Insatisfação. You can have all the pleasures and all the money and all the sex, but deep inside of your heart, there's something lacking. Você pode ter todo o prazer, todo o sexo, todo o mundo, mas sempre lá no fundo fica uma insatisfação. One of the most listened to songs in history
was sung by the Rolling Stones. Uma das canções mais ouvidas na história é a canção cantada pelo Rolling Stone. It was entitled, I Can't Get Satisfaction. E o título da canção é Não Consigo So Satisfação. this young man was in the city. Então esse jovem estava na He cidade ran out of money. e ele acabou o dinheiro dele. Famine came. E então veio uma grande fome His friends left him. e os amigos dele o abandonaram. Tried to get a job. E ele tentou procurar um trabalho Couldn't get a job. e não podia achar um emprego. Even his best friends wouldn't help him. E mesmo seus melhores amigos não podiam He ajudá-lo. had no home, Então ele não tinha casa, no money, não tinha dinheiro, no friends, não tinha amigos, no job. não tinha trabalho. The scripture says he began to be in want. A Bíblia então fala que ele começou a sentir fome, vontade. We have been created for eternity. Nós fomos criados para a eternidade. You have a body, Você tem um corpo, but living inside your body is your soul, your spirit. mas dentro do seu corpo está vivendo a sua alma, o seu espírito. That's the part of you that will live forever. Essa é a sua parte que vai viver pela And you eternidade. cannot satisfy that part of your body, your life, Você não pode satisfazer aquela parte do seu corpo, except when you know God. a não ser que você conheça a Deus. So this young man Então este jovem, finally found a job. finalmente ele achou um trabalho. He found a job with an old friend of his Ele achou esse trabalho com um velho amigo dele, who had a hog pen. que tinha um chiqueiro. He said, you can go and feed the pigs. Então você vai lá e cuida dos porcos. So he went out and fed the pigs. Ele foi lá e alimentou os porcos. He wallowed in the mud with them. E se meteu na lama com eles. He ate the same food that the hogs ate. E começou a comer a mesma comida que os porcos comiam. His body was starving. E o seu corpo então passou da His necessidade. mind was empty. A sua mente estava vazia. His spirit had become a slave. E o seu espírito se tornou um escravo. I read a story this afternoon E eu li uma história hoje à tarde about Uruguay. a respeito de um uruguaio. We held meetings in Uruguay many years ago. Nós tivemos cruzada no Uruguai muitos anos atrás. It's a country which, despite its high cultural level, holds the first place in suicide statistics among young people. E sabe que é o país que tem a maior cultura, mas que tem o maior índice de suicídio entre os jovens. And it's the fifth in the whole world. E é o quinto país no mundo em suicídio. 7 out of 10 marriages end in divorce. 7 entre 10 casamentos terminam em divórcio. For every birth, there are 3 abortions. Para cada nascimento há 3 abortos. Something is missing. Alguma coisa está faltando. What is it? O que é? Faith in Christ. Falta Cristo. Separated from God by sin. Estão separados de Deus pelo pecado. Man cannot give what only God can give. O homem não pode dar aquilo que só Deus pode dar. You cannot be neutral. Você não pode ser neutro. You're either a servant of God or a slave of Satan. Você ou é servo de Deus ou é escravo de Satanás. Jesus said no man can serve 2 masters. A Bíblia diz que nenhum homem pode servir a 2 senhores. Either he will hate the one Ou ele vai odiar a um and love the other, e amar o outro. or else he will hold to the one Ou então ele pode and despise the other. se dedicará a um e desprezará o outro. God and materialism at the same Você não time. pode servir a Deus e ao materialismo, a mamão ao mesmo tempo. So this young man was at the hog pen. Então esse jovem estava sentado no chiqueiro. He sat down and he began to think about it E ele all. agora sentou-se ali e começou a pensar. He began to reflect on his life. Ele começou a pensar sobre a sua vida. He was discouraged. Ele estava desesperado. Ele estava desapontado. He thought about killing himself. Ele pensou em suicídio. The pigs looked at him with great curiosity. E os porcos olhavam para ele com grande curiosidade. They couldn't figure out how a human being could be one of them. Eles pensaram, mas como que um ser humano pode ser como um de nós? Finally, in the story, Jesus said this young man came to himself. Então, finalmente, Jesus disse nessa história que o jovem caindo em He came si, to his right mind. ele agora estava com a sua mente no lugar. In the Bible, a sinner is called a fool. Na Bíblia, o pecador é chamado de Not tolo. an intellectual fool, but a moral fool. Não um tolo intelectual, mas um tolo A moral. fool has said in his heart, E o there is no God. nécio disse no seu coração, não há Deus.
This young man was being convicted by the Holy Spirit. Agora esse jovem estava sendo convicto pelo Espírito Santo. And unless the Holy Spirit speaks to you and convicts you, you can never come to E Christ. a menos que o Espírito Santo fale com você ou convença do seu pecado, você não pode vir a Jesus Cristo. If you're disturbed about your sins tonight, you better be thankful. Então, se você estiver falando sobre os seus pecados, você deve agradecer. Speaking inside of you, saying that you need to make your commitment to Christ tonight. That is the voice of the Holy Essa Spirit. voz que você está ouvindo, pequena, dentro de você, que você deve vir a Jesus Cristo, é a voz do Espírito Santo. And the reflection of the thinking of this young man in that condition led to his repentance. Então, essa reflexão que ele fez, o seu pensamento, o levou ao arrependimento. He said, I've sinned against heaven. Eu pequei contra o céu. I've sinned against my father. Eu pequei contra meu pai. I will arise and go. Levantar-me-ei e irei. He thought to himself about how many servants his father had Ele começou a pensar quantos trabalhadores seu pai tinha. that were better off than himself. E agora eu vou me oferecer como um trabalhador na casa minha. And he said, I'm going to go back and be a servant to my father. Eu vou para casa e serei um dos seus jornaleiros. In the meantime, his father had been waiting for him all this time. E agora, durante todo esse tempo, seu pai estava esperando por ele todo esse tempo. He had tears in his eyes every day. E o pai tinha lágrimas caindo pelo rosto todos os dias. He loved his son. Ele amava o seu filho. He wanted his son to come back, Ele queria que seu filho voltasse, but week after week, mas semanas após semanas, month after month, mês após he mês, didn't come. ele não veio. And every evening at sunset, the father would go on the front porch of the house and he would look down the road. E todo o pôr do sol, o pai ia lá na frente e olhava pela estrada, esperando o filho. Hoping to see his son return. Ele esperava ver o seu filho retornando. The son said, I will arise and I will go to my father. O filho disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. And I'll say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. E direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Would he be welcome? Será que ele seria bem-vindo? Would his father get angry and say, you go? E será que seu pai ia zangar com ele e disse, volta? You've wasted my money on riotous living. Você gastou meu dinheiro de uma maneira perversa? The Bible says in Isaiah 55, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Deus diz em Isaías 55, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus Let him pensamentos. return unto the Lord, E se converta ao Senhor, and he will have mercy upon him. que se compadeça dele. And to our God, Torne para o nosso he Deus, will abundantly pardon. porque grandioso é em perdoar. No matter where you have wandered, Não importa onde você tenha andado, no matter how deep in sin you've been, não importa quão pecado você se meteu tão no matter what profundamente, you've done, não importa o que você tenha feito, no matter how many lies you've told, não faz mal quantas vidas você no prejudicou, matter how many women or men you have slept with, não importa quantas mulheres, quantos homens você dormiu, God loves you. Deus ama você. He sent his son Jesus Christ to die on the cross for you. Ele enviou seu filho para morrer na cruz por você. He shed his blood for you. Ele derramou seu sangue por você. And in Hosea, the 6th chapter, it says, come and let us return unto the Lord. Em Oséias capítulo 6:1 diz, vinde, tornemos para o And Senhor. he will heal us. Ele nos sarará. He'll bind us up. Ele fez a ferida e a ligará. So one afternoon, Então, uma tarde, the father was looking down the road. o pai estava olhando pela estrada fora. And he saw what looked like his son. E ele viu alguém que parecia seu filho. And he said, I believe it's my Eu son. creio que é meu filho. And he ran to meet him. E ele correu para encontrar-se com ele. And he put his arms around E him. colocou os braços em He told volta one of dele. his servants to bring the robe, E abraçou e pediu para o seu servo trazer uma roupa nova. to bring a ring and put on his finger. E pegar um anel e colocar no seu dedo. And it says they began to be merry. E começaram a se alegrar.
there was great rejoicing. Houve uma grande alegria. Decided to give a great banquet for his son. E o pai resolveu dar um grande banquete para o seu filho. He said, my son which was dead is now alive. O meu filho que estava morto agora está vivo. He has returned. Ele retornou. I heard about an Arab chief. E eu vi da história de um chefe árabe. He was a Bedouin. Ele era um beduíno. And there was a big commotion in the town. E houve uma grande comoção na cidade, na vila. A man had stabbed another man. Um homem tinha apunhalado um outro homem. Had killed him. E o matou. And a great crowd had gathered and they were going to stone the murderer. E então uma multidão se reuniu e queria apedrejar o But he assassino. ran away. Mas ele fugiu. And he ran into the tent of this chief. E o assassino entrou na tenda desse chefe. And when the crowd came, E quando a the multidão chief chegou, went out and spoke to them. e o chefe, o beduíno saiu para falar com eles. They said, that man is a murderer and we want to stone him to death. Este homem que está na sua tenda é um assassino, nós queremos apedrejá-lo e matá-lo. He said, no. Ele disse não. When he came into my tent, he came under my protection. Quando ele entrou na minha tenda, ele está sob a minha proteção. They said, but you don't understand. Mas você não entende, disseram. The young man that he killed is your son. O homem que ele assassinou e matou é o seu próprio filho. The chief stepped back E o chefe voltou, deu um passo atrás. and he said, I don't care. Ele disse, não importa. In that case, Neste caso, I will take this young man that killed my son eu vou pegar esse homem que matou meu filho and adopt him as my own son. e eu vou adotá-lo como meu próprio filho. And he will inherit all that I E have. ele vai herdar tudo que eu tenho. That's what Jesus has done for us. Isto é o que Jesus tem feito por nós. God loves you. Deus ama você. He wants to forgive you. Ele quer perdoar você. Many of you have been in the church, but you've wandered away. Muitos de vocês já estiveram na igreja, mas agora There are saíram. many of you that have made commitments to Christ before, but somehow you don't have the peace and the assurance in your heart tonight. Muitos de vocês já fizeram compromisso com Jesus antes, mas não tem segurança e paz no seu coração agora. The Father had welcomed him home E o Pai o recebeu e deu bem-vindas para ele em and casa. made him his son again. E fez dele o seu filho outra vez. But that's not the end of the story. Mas esse não é o fim da história. What about the elder brother? O que dizer do filho mais He velho? had stayed home. Ele ficou em casa. He had not run away. Ele não fugiu de casa. He had obeyed his father. E ele obedeceu seu pai. But his heart was not right. Mas o seu coração não estava certo. Because when he heard all the singing and the noise from the banquet, Porque quando ele ouviu toda a música e toda a alegria, a festa do banquete, he came in from a trip ele veio de uma viagem, and he asked one of the servants, what's happening? ele perguntou para um dos servos, o que está acontecendo? He said, your brother has returned home. Ele disse, seu filho voltou para casa, seu irmão voltou para And your casa. father is giving a feast for him. E seu pai está dando uma festa para o seu The irmão. elder brother was angry. E o irmão mais velho ficou indignado Not go in. e não quis entrar. He was jealous. Ele estava com inveja. So two sons. Então vejam, dois filhos. One was a prodigal that had run away and sinned terribly. Um era o filho pródigo que saiu de casa e pecou terrivelmente. Is forgiven Ele foi perdoado and brought into the kingdom. e entrou no reino de Deus. But here is a man that had been in the house all the time. Mas aqui está um outro, um homem que estava dentro de casa o tempo todo. He had been in the church all the time. Ele estava na igreja todo o tempo, But his heart was not right. mas o seu coração não estava certo. Is that your condition? Essa é a sua condição? You're in an evangelical church, Você está numa igreja evangélica, or you may be in some other church, você está vendo uma outra igreja, but deep inside you're not sure that you have total assurance in Christ. mas dentro, lá no fundo do seu coração, você não tem uma certeza que está certo e com Cristo Jesus. There was a man in an American city. Houve um homem lá numa cidade americana, He was drunk, ele estava bêbado,
One night he found one of our crusade telecasts on television as he changed channels. E um dia ele estava procurando no canal de televisão e achou uma cruzada nossa pela televisão. 3 times he turned it on and then turned it off. 3 vezes ele desligou a televisão e ligou At novamente. the end, No final, he opened his heart and life to Christ. ele abriu seu coração e aceitou Cristo. Testimony in a letter that he wrote to us said this: E o seu testemunho numa carta que ele nos escreveu, dando o seu testemunho, diz isso. Christ supreme in my life is the difference between night and day. Ter Cristo no meu coração é a diferença entre a noite e o dia. It's the difference between blindness and sight. E a diferença entre a cegueira e a visão. For that man Pois aquele homem to come away from his wandering voltou dos seus caminhos perdidos. and fall into his father's arms E então ele chegou e caiu nos braços do seu is pai. the first step. É o primeiro passo. Or it might have been the second step, a third step for some of you. Pode ser que haja o segundo, terceiro, quarto passo para algum de vocês. But he had come home Mas então venha para casa. and he had been wonderfully welcomed by his father. Ele voltou para casa e foi tão bem recebido I pelo seu heard pai. another story that has been told here in Latin America. E eu ouvi uma outra história que tem sido contada aqui na América Latina. It's about a man that was in New York. Era um homem que estava em Nova York. He'd been in prison for 5 years, Ele esteve na prisão durante 5 anos. and he got a pardon for his crime. E ele foi perdoado pelo seu crime. His family and children, his wife, had been very embarrassed. E a sua esposa e filhos tinham ficado muito envergonhados por isso. He lived on a farm. E ele morava numa fazenda. He lived on a farm. Morava no... And he got out of the prison. E ele então saiu da prisão He wrote his wife a letter. e escreveu uma carta para sua esposa. And he said, I'm going to come home. Ele disse assim, eu vou voltar para casa. And if you will welcome me, E se você me receber, tie a yellow ribbon in você, the front yard. você então pendure uma fita amarela ali na frente do jardim. And I know I'll be welcome. Então, eu olhando aquilo, saberei que eu serei bem recebido. Mas se eu não vir aquela fita amarela, Keep going. continuarei e vou embora. So he got on the bus, E então ele entrou no ônibus, and on the bus were some young students from the university. e no ônibus havia alguns estudantes universitários. He told them his story, Ele contou a sua história, and they became very excited. e todos ficaram então entusiasmados e They curiosos, began to look out the windows of the bus, e começaram a olhar pela janela do ônibus, and as they rounded the curve, e quando fizeram uma volta na curva, coming to his home, chegando na sua casa, they became very quiet. eles ficaram todos silenciosos. And all of a sudden, E de repente, they saw the house. eles viram a casa. It was covered with yellow ribbons, Estava toda coberta com fitas and it amarelas. was covered with all kinds of yellow cloth. Todo tipo de roupa amarela. And the man got out, E um homem desceu do ônibus. and his family came. E a sua família veio. His wife and his children put their arms around him E a sua esposa e seus filhos o abraçaram. together. E choraram todos juntos. They laughed together. Eles riram juntos. They rejoiced together. Eles se alegraram juntos. He was welcome home. E ele foi bem-vindo em casa. Tonight is standing Deus hoje está with aqui em his pé, arms outstretched. com seus braços abertos. And he said, I love you. Ele diz, eu amo você. I love you. Eu amo você. I love you. Eu amo você. Because of what my son did on that cross, I can forgive you. Por causa do que Jesus fez, meu filho fez naquela cruz, eu posso I perdoá-lo. can change your life. Eu posso mudar a sua vida. I can give you a new joy and a new peace and a new power. Eu posso lhe dar uma nova alegria, uma nova paz, um novo poder. You, you say, but what do I have to do? Agora, se você pergunta o que eu tenho que fazer, There are 3 things that are very important. há 3 coisas que são muito In importantes. fact, they're not only important, you have to do them. Não só importantes, mas você tem que fazê-las. First, you must repent of your sin. Primeiro, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Repentance means that you change your mind and change your heart Arrependimento quer dizer você vai mudar a sua mente e vai mudar seu coração. and change your way of living. E vai mudar a sua maneira de viver.
You say, Billy, I can't do that. Você diz, Billy, eu não posso fazer isso. I know you can't, Eu sei que você não pode, but God will help you. mas Deus vai ajudá-lo. He helps you in your repenting. Ele vai ajudar você a arrepender-se. Then you must come by simple faith and surrender Em yourself segundo to lugar, você Christ. precisa ver com crendo, simplesmente crendo em Jesus Cristo. Now that faith means more than just intellectual faith. Essa fé significa mais do que uma fé intelectual. It means a heart faith. Ele quer dizer uma fé no coração. You commit yourself totally and completely to Christ for your forgiveness. Você entrega totalmente, e completamente a Jesus Cristo. Eternal life. É até a vida eterna. And then, lastly, Então, finalmente, you must be willing to obey Him and to love Him and to follow Him from now on. você precisa começar a obedecer, viver por Ele e servi-lo daqui para o resto da sua I'm vida. going to ask you to begin tonight. E eu quero pedir que você comece hoje à noite. I'm going to ask you to get up out of your seat as we saw last night nearly 3,000 people do. Eu quero que você se levante dos seus lugares, como na noite passada, que 3.000 pessoas fizeram. Get up out of your seat Levante-se dos seus lugares and come and stand in front of the platform on this grass. e venha aqui agora e fique na frente dessa plataforma, aqui nessa And grama. say, by coming, I want Christ. E por você vindo, significa que eu quero Cristo, eu quero que Ele entre no meu I coração. want him to come in a new way. Eu quero viver uma nova vida. Perhaps you have made commitments before, but you need to come back to Him. Talvez você já fez um compromisso antes, mas precisa voltar a Jesus agora. If you're watching by television, get up out of your seat where you are and come in front of the screen. There'll be people there that will meet you. E vocês que estão assistindo pela televisão, levante-se e venha ali perto da tela e ali há conselheiros que vão encontrá-lo. You may be a singer in the choir. Talvez você está cantando no coro. You may be an officer in the church. Talvez você é um oficial da igreja. You may be an usher here. Talvez você é introdutor aqui. But you need Christ. Você precisa de Cristo. You want to know you're going to heaven. Você precisa saber hoje que você vai para o You céu. want to know your sins are forgiven. Você precisa saber que seus pecados são perdoados. You say, but why do you ask us to come publicly Você like this? pergunta, mas por que você quer, Billy, que eu vá publicamente lá? Every person that Jesus called in the New Testament, He called publicly. Todas as pessoas que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele as chamou publicamente. He said, if you're not willing to confess me before men, I'll not confess you before my Father. which Ele is in disse, heaven." se vós não me confessarem diante dos homens, eu também não confessarei diante de meu Pai que está no The céu. Bible says now is the accepted time. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável. Today is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. The Bible says my spirit will not always strive. E a Bíblia diz que o meu espírito nem sempre vai estar lutando por você. Amanhã pode ser muito tarde. What a moment this is throughout Latin America. Que momento maravilhoso esse através de toda a América Latina. Here in River Plate Que Stadium. momento maravilhoso aqui no River Plate. You may never be this close to the kingdom of God again. Talvez você nunca vai estar tão perto do reino de Deus outra vez. You come while you can. Você vem agora que você pode. This is the most important moment of your life. Esse é o momento mais importante da sua vida. Get up right now with these hundreds of people that are on the way. Levante-se agora e venha com as centenas de pessoas que estão já vindo para And cá. make your way to Christ. E faça o seu caminho para Cristo. And you that are watching in some other part of Latin America or some other part of the world, make your commitment to Christ right now. E você que está assistindo pela televisão, alguma parte da América Latina, qualquer parte do mundo, também faça a sua entrega, o seu compromisso com Cristo.
You're coming tonight not to Billy Graham. Vocês estão vindo hoje à noite não para o Billy Graham. You're coming to Christ, Vocês estão vindo para who Jesus, died for you on the cross, que morreu por você na cruz. who is a living Christ. É um Cristo vivo. He rose from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. He's coming back again. E está voltando. There are 4 things that are very important for you to do. Há 4 coisas importantes para você fazer. You'll find it in the literature we're going to give you. Você vai achar isso na literatura que estamos dando para você. First, read your Bible every day. Primeiro, leia sua Bíblia diariamente. We're going to give you a copy of the Gospel of John tonight. Nós vamos dar uma cópia do Evangelho de João para você esta noite. Then we're going to give you several books that will help you in growing in Christ. E nós vamos dar vários livros que vão ajudar você a crescer em Cristo Jesus. And then we want you to pray every day. Depois queremos que você ore todos os dias. Pray many times during the day about everything. Ore muitas vezes durante o dia sobre vários assuntos. You may not know how to pray. Você talvez não saiba como orar. You don't have to know how to pray. Você não precisa saber como orar. God will help you to pray. Deus vai ajudá-lo a orar. You can say, "Oh God," Você pode dizer, ó Deus, ajuda-me. and He will help you. E Ele vai ajudá-lo. That's a prayer. Esta é uma oração. The disciples asked Jesus to teach them to pray. Os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. Very important that you learn to pray. É muito importante que você aprenda a orar. You'll never be able to pray like a clergyman. Você nunca vai poder orar como um religioso. You may not have beautiful words to say, Talvez você não tenha palavras bonitas para dizer, but God knows your heart. mas Deus sabe, conhece seu coração. And if you pray in the name of Jesus, E se você orar em nome de Jesus, according to the will of God, de acordo com a vontade de Deus, He will answer you. Ele vai responder você. The third thing is to witness for Christ. A terceira coisa, você deve testemunhar por Cristo. You witness with a heart of love. Você testemunha com o coração cheio de amor. You go out of your way to love people even that you don't like. Você deve amar e testemunhar para pessoas até que você não gosta. Maybe there's somebody that lives near you that's sick. E talvez alguma pessoa que está perto de você que está Go doente, visit them você pode visitá-lo. and let them know by your interest and your love. E você pode então saber através do seu interesse, do seu amor. Now I want you to pray a prayer after me. Agora eu quero que vocês orem uma oração comigo. Pray it out loud. E você ora em voz alta. Oh God, Ó Deus, I'm a sinner. eu sou um pecador. I'm sorry for my sin. Eu estou triste pelos meus pecados. With your help, Lord, Com a tua ajuda, Senhor, I'm willing to turn from my sin. eu estou desejoso então virar as costas para os meus pecados. I receive Christ as my Savior. Eu recebo Jesus como meu Salvador. I confess Him as my Lord. Eu o confesso como meu Senhor. From this moment on, Desse momento em diante, I pledge to follow Him as best I can. eu prometo seguir a Jesus da melhor maneira que eu puder. In the fellowship of the church. Na comunhão da igreja. In Christ's name. No nome de Cristo.